Quantos anos trabalhou na educação? 32 anos. Qual sua formação acadêmica? Eu sou pedagoga, fiz curso de pedagogia, terminei em 92 e fiz sociologia. Quando começou a trabalhar no Polivalente de Altamira? Em 1997. Qual disciplina a senhora lecionava? Eu lecionei sociologia, filosofia e geografia. Como se ocupou na função de diretora? A função de diretora foi todo um processo. Primeiro eu era coordenadora, eu tinha uma parte de aula e outra parte eu era coordenadora, porque eu sou pedagoga, né? E aí eu também fui coordenadora do conselho escolar e a gente começou a trabalhar a questão da gestão democrática, no sentido de fazer eleição para diretor, que é o que está na lei, está previsto. Então a gente trabalhou, formou uma equipe, e aí essa equipe preparou todo o processo eleitoral. Aí houve eleição, tinha 3 candidatos. Era eu, professor Ivoneide, professor Anísio e professor... Ah, eu esqueci o outro agora, meu Deus. Não lembrei o nome do outro. Sei que o Anísio era um dos candidatos. Nossa era a chapa número 1, que foi eleita. E a gente assumiu isso foi em 2003. Eu fiquei de 2003, final de 2003 até 2007. Ainda se lembra das propostas da campanha? Lembro. Uma delas era trabalhar com projetos, né? Envolver os alunos na pesquisa, preparar o aluno do ensino médio, do Polivalente, para a faculdade. Então a gente criou projetos que envolvessem as disciplinas do currículo, que é obrigatória lá no currículo, e temas geradores que era trabalhar no vestibular, no PRIS, no Procel. A outra foi o projeto das feiras de ciências, que foi referência no Poli durante muito tempo. A gente conseguiu, através dessas feiras, fazer projetos de pesquisa, ganhar prêmio. Nós fomos para Belo Horizonte, fomos para São Paulo, representando o Poli, numa feira internacional. Essa era uma outra proposta. Também a gente criou, nesse tempo, a Olipoli, né? Trabalhando no sentido da educação física não ficar desintegrada das outras disciplinas. Então, no projeto da Olipoli, os professores, de alguma forma, eles tinham que estar envolvidos para colaborar com o professor, para não ficar só aquela questão de jogos internos, não é jogo interno, era uma Olimpíada e não ficava restrita só no dia do jogo, mas desde a preparação na sala de aula, os professores faziam participavam. Qual a melhor lembrança que você guarda do Polivalente? Eu guardo do Poli. Uma delas foi que nós fizemos um projeto para conhecer a hidrelétrica de Tucuruí. Nós conseguimos levar 30 alunos para lá, para conhecer desde a infraestrutura, como funciona, os prós e os contras. Nós fomos lá nos diques. E aí a gente, junto com o movimento, naquele tempo era Viver, Produzir, Preservar, que hoje é um outro instituto, a gente conseguiu carro, conseguiu estadia. A gente passou uma semana em Tucuruí fazendo uma pesquisa com esses alunos. Há alguma lembrança ruim? Qual? A única lembrança ruim, assim, é aqueles professores que às vezes, eram poucos, que não se engajavam, que ficavam por fora, que ia lá só dar sua aula, não queria participar. E aí a gente defende uma gestão democrática onde todos têm que dar sua colaboração dentro da sua área. E aí às vezes tem aqueles professores que só iam lá para cumprir tabela. Aí às vezes a gente fica chateado com isso. No seu tempo tinha alunos com deficiência auditiva. Nós tivemos um aluno. Nós tínhamos só o Alceu, que hoje ele é o líder deles, ele é o professor, hoje ele é professor de Libras. Como eu tinha uma experiência em casa, como eu de alguma forma eu fui obrigada a estudar, a fazer curso, então eu lidava bem com ele. Às vezes ele entrava em conflito lá com o professor batia o sino, ele não ouvia. Eu ia lá, levava ele na sala, orientava, ajudava quando ele estava sem entender alguma coisa, levava para minha sala, eu ajudava. Mas nesse tempo nós tínhamos duas, mentira. Tinha a Eurides, que estudava pela manhã, à tarde, e o Alceu pela manhã. Nós tínhamos 2 alunos. Mas nós não tínhamos intérprete. Nunca tivemos. Qual a atuação política dos alunos do Polivalente no período de sua administração?
Olha, foi criado uma equipe lá dentro que criou, eles eram ligados à UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Então, através dos grêmios, a gente incentivou muito a questão dos grêmios. Tinha até uma sala ali perto da cozinha, onde é a cozinha, no terceiro bloco, à frente do laboratório, tinha uma sala que era deles, que eles se reuniam lá. Então, eu sempre defendi muito a ideia que a força da escola é do aluno. Não, eles vão ser os futuros profissionais. Pergunta: qual conselho você daria aos professores e alunos do Polivalente? Olha, não se isole, porque eu sempre defendi um trabalho didático multidisciplinar. 1, 2, 3 professores sentam, montam um trabalho coletivo, porque um se ajuda. Porque o conhecimento, ele não é particularizado. Você vai fazer uma questão de química no Enem. Quem vai fazer o Enem, ou quem vai fazer essas Olimpíadas da Matemática, que tem, o aluno faz. Ele precisa saber ler, interpretar, ele precisa do português para poder resolver a questão de química. Aí tem professor, mas o tema meio ambiente. Todo bimestre a gente escolhia 2 temas, 1 ou 2 temas para a gente trabalhar. Mas o que o meio ambiente tem a ver com português? Claro que tem. Em vez de você botar qualquer texto, você vai fazer um texto sobre a questão do efeito estufa, sobre a questão da poluição sonora, qualquer coisa você pode trabalhar. Aí o professor de física já vai trabalhar mais aprofundado a questão da poluição sonora, como é que ela, ou de química. O professor de matemática vai trabalhar com dados, com estatística, o que isso pode, né? O professor de história vai trabalhar esse processo histórico mesmo, como é que surgiu isso aí, desde a questão da Revolução Industrial até hoje, como é que isso evoluiu. Uma das pessoas que era mais envolvida lá, a Poliana foi uma das professoras que sempre se envolveu, o professor Anísio sempre se envolveu, o professor Valdelúcio, ele era o professor Marcelino mesmo, ele também foi uma pessoa também bastante envolvida, a Magali. Então, os professores que estavam assim, que a gente sabia que a gente podia com a Ana Cláudia, a professora Ana Cláudia. Agora eu deixo um momento aberto para a senhora fazer suas considerações finais. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de resgate cultural, de resgate histórico, muito importante. Então, meu recado para os alunos, para os professores que estão envolvidos nesse projeto, é que é um ato louvável, que se todos os professores se preocupassem, porque o ser humano ele não é nada sem memória. O que faz o ser humano é a memória. Então, o brasileiro, de modo geral, ele esquece muito rápido as coisas. E aí a gente não pode construir um futuro, nem um presente, se a gente não tem história. Não é que a gente vai ficar presa à história, vai ficar lamentando, no meu tempo era assim. Cada tempo é um tempo, cada momento tem sua história. Mas aquilo que foi positivo, aquilo que foi importante, vale a pena, é importante resgatar, que é isso que vocês estão fazendo.